nós estarmos aqui nessa noite reconhecendo os grandes feitos do Senhor por toda a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez você vai ter a oportunidade de agradecer a Deus por esses grandes feitos. Eu queria pedir ao pessoal aqui, eu tenho sempre insistido que isso está me dando uma agonia, eu estou achando a igreja aqui tão escura, me ajuda, gente, isso aqui é para estar aceso, ó. Eu sempre tenho pedido isso para deixar aqui, eu estou olhando assim, eu não estou conseguindo nem ver direito os irmãos, está uma penumbra. Mas por que você vai dar mais uma vez graças a Deus? Porque nós falamos que quem viesse no culto de hoje, o culto seria enxuto, nós teríamos um momento de confraternização, a gente poder conversar um pouquinho, mas também eu falei que tinha uma surpresa que eu não ia dizer de jeito nenhum, que era o panetone. Promessa é dívida, irmãos. Então você agora vai receber o pão físico e depois você vai receber da palavra para alimentar o seu espírito. E eu fiquei muito feliz de ver esses panetones, vocês estão sentados, pode ficar tranquilo, vai chegar até você. Quem está em casa, lamento, meu irmão, pão virtual para você, panetone virtual para você também, não é verdade? Pode distribuir, queridos, pode ficar à vontade, por favor, não é? E eu acho que vai ser rápido aqui, temos bastante gente, né? Quem hoje está se alimentando da palavra virtualmente também recebe... Me dá aqui um panetone desse, Márcio, por favor. Aqui, ó. Para você que está em casa na internet, aqui está seu panetone virtual. Eu espero que você receba, goste e se alimente muito bem dele. Tá bom? E está aí o símbolo aí da igreja, irmãos, né? Natal das Famílias 2021, primeira igreja batista em Vila da Penha. Meus irmãos, está fresquinho, isso foi feito agora, com maior amor, maior carinho. Nós fizemos questão de não pegar aquele panetone de supermercado feito há um mês atrás. Não, está fresquinho. Oi? Estão dizendo aqui, é de chocolate, não é? Eu estou imaginando, irmão Ricardo, o pessoal em casa comendo esse panetone virtual. Deve estar uma delícia os irmãos experimentando. Queridos, quem fez foi até o Adilson da nossa igreja. Se tiver bom, você encomenda. Se tiver ruim, reclama com ele, né? De tal forma que tudo que envolve o panetone, o Adilson, né, vai ser bem-aventurado ou culpado. Tá bom, queridos? Eu vou deixar até aqui em cima, porque eu percebo que o pessoal que está em casa vai continuar saboreando esse aqui. Olha que glória. Glória a Deus. Meus amados irmãos, já foram todos entregues. Alguém sem panetone? Não está mais, irmão. Olha aqui, ó. Eu tinha guardado para ela. Simone, pode me dar, por favor, querida? Eu vou botar aqui, ó. Esse é o panetone virtual. O pessoal está amando. Botar aqui bonitinho, pode filmar, dar o foco nele, vai estar aqui, ó. Queridos, sem mais, como o culto hoje é um pouquinho mais curto, eu queria então pedir à amada igreja a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, verso de número 11. Apenas o número 11. Lucas 2, 11. E o tema da reflexão bem rápida é a grande notícia. A grande notícia. E diz assim então a palavra de Deus: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Vamos repetir em alto e bom som. Mais uma vez, igreja, quem nasceu foi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pai, a tua palavra está sendo proclamada. Fale com a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, após 400 anos de um grande silêncio, nenhuma voz se ouvia da parte de Deus, nenhum recado, nenhuma proclamação. Esse período chamado período interbíblico, ele começa então a tomar uma forma diferente quando chega Zacarias, que vai falar, quando chega a Zacarias, o anjo Gabriel falando a respeito da vinda
daquele que ia começar a preparar o caminho, João Batista. Da mesma forma que o mesmo anjo começa a falar com Maria que nasceria o Filho do Altíssimo. Nesse período, a gente começa a ver, na vigília da noite, todos os sinais que nascera o Redentor. Os pastores de Belém, eles começam a testemunhar isso, e avaliando tudo isso, surge uma grande notícia. E qual é a grande notícia que o anjo está trazendo a cada um de nós? Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Meus irmãos, é preciso avaliarmos, verificarmos como estava a sociedade nesse momento, porque a grande notícia de nascimento de um Salvador deveria arrebanhar corações, deveria tratar com aquelas pessoas, deveria trazer aquela efusão a toda a sociedade, até porque a economia estava vivendo um momento muito difícil, pois o sustento da agricultura e as famílias que estavam acostumadas a viver em povoados e redondezas, com aquelas propriedades da Galileia, tinham pequenos agricultores, tinham aqueles latifundiários, mas Roma tomava boa parte dos impostos, levava também grão, cereal. A gente vai ver esse ofício da pesca, de ofícios manuais e de tantas outras coisas. Em tudo isso, Roma colocava um peso enorme, tentando sempre retirar uma porção e algo da parte de toda a classe social. Eu digo isso desde a mais alta classe, como a nobreza, bem como até os altos funcionários latifundiários e grandes comerciantes, como da classe média. Naquele tempo já havia, também como pequenos proprietários rurais, artesãos e até comerciantes, e da classe inferior, escravos, aqueles que trabalhavam como jornaleiros e também trabalhavam com a mão no arado. É bem verdade que a sociedade romana e toda aquela região estava vivendo uma profunda perda de valores, porque a religiosidade havia tomado conta. Eles, na verdade, estavam se passando como que cumpridores de normas, não tinham corações inclinados ao Senhor. Eles não tinham uma vida diária, devocional. Aliás, quando queriam até aparecer, eles gostavam de dar aquela cara de sofrência, de aparência, para a sociedade olhar e dizer: olha, ele jejua, olha a atitude que ele tem. E aquela coisa do exterior, da capa, era o que estava prevalecendo. Suas vidas não atraíam a glória de Deus, ao contrário. Eles viviam para tentar exaltar a sua própria glória. E essa religiosidade estava tornando toda a sociedade cega e insensível. Não conseguia, então, observar e prestar atenção em algo gigantesco por uma grande notícia que estava sendo anunciada. Eles julgavam constantemente os outros. Quando a pessoa está cega espiritualmente, a primeira coisa que ela gosta de fazer é apontar o dedo. Quebravam a lei mosaica e não tinham mais escrúpulos para tentar viver uma vida dentro dos padrões legais. A lei já tinha perdido o efeito para aquela sociedade. Os sacerdotes, marcados por uma profunda corrupção, e os fariseus, marcados pela sua grande hipocrisia. O padrão moral e ético estavam no chão. Exatamente nesse momento que surge a voz que clama no deserto para preparar o caminho e dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Todo o caminho está sendo preparado.
João Batista começa a confrontar aquela religiosidade, aquela sociedade que estava imersa em corrupção, sem escrúpulos, quebrando a lei de Deus, e ele começa então já a preparar a vinda do Messias, até que o anjo Gabriel dá a boa nova de grande alegria: nasceu o Salvador. Mas por que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor? Por que o texto nos diz: nasceu hoje um grande juiz? Até porque Jesus há de julgar. Por que eles não disseram assim: nasceu hoje um grande perdoador? Apesar de Cristo ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que é que não for anunciado assim: nasceu hoje um curandeiro? Uma das coisas que mais Jesus fez foi curar. E ele é o Yahvé Rafa, o Deus que cura. Por que não foi anunciado assim? Ao invés de falar: nasceu hoje um Salvador, não falaram assim: nasceu hoje um grande libertador? Porque, quer ver uma coisa que Jesus muito fez? Como expulsou demônios. Eles anunciavam: nasceu um Salvador, e não nasceu hoje um Senhor, apesar de Jesus ser Senhor dos senhores. O anúncio, a boa nova não é que tenha nascido um provedor, apesar dele ter toda a provisão, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Não foi anunciado outra coisa se não nasceu um Salvador, porque poderia ter sido dito: nasceu hoje um mantenedor. Você tem uma coisa que Jesus era pedra de esquina, e essa pedra de esquina na qual todo edifício bem ajustado cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Ele mantinha, ele era pedra angular. Por que não anunciaram todas essas coisas a respeito de Jesus? Mas a notícia, a manchete é: nasceu hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor. Porque não só a sociedade daquele tempo, vivendo imersa no pecado, com uma religiosidade sendo opressa por tributação injusta, vivendo momentos tão difíceis, eles mais do que ninguém, e nós mais do que nunca, precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador que nos tira da lama do pecado. Nós precisamos de um Salvador que tire de nós todo o fermento farisaico e todo tipo de religiosidade. Nós precisamos de um Salvador que nos dê a vida eterna, e esta é a vida eterna: que te conheçam a ti, Jesus Cristo, o único Salvador. Nós precisamos um Salvador que transforme as nossas vidas, não as coisas ao nosso redor, mas a transformação ela vem de dentro para fora, porque quando muda uma nova criatura, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Há uma mudança não só dentro de nós, mas tudo que está ao nosso redor vai ser transformado. Nós precisamos de um Salvador que nos liberte da nossa maledicência, ganância, avareza, imoralidade, mentira, prepotência, soberba. Nós precisamos de um Salvador que nos liberte de nós mesmos. Irmãos, como nós precisamos de um Salvador que nos faça vencer o último inimigo a ser vencido, a morte. E tem uns que estão esperando um Salvador para procrastinar mais o tempo de vida. Não, você não entendeu o que é a notícia. Nós precisamos de um Salvador
que nos ressuscite no último dia e que dê a nós aquele corpo glorificado, perfeito, não mais sujeito às paixões desse mundo. Nós precisamos de um Salvador que nos diga: vinde, benditos do meu Pai. A sociedade precisava dessa notícia. Hoje nós carecemos desta notícia, porque estamos vivendo uma vida dissoluta, tão preocupados com os afazeres, com questões pormenores que estão ao nosso redor, e não estamos percebendo que é o Natal, e o Natal está sendo avisado: nasceu o Salvador. A grande notícia que temos que esperar, que temos que confiar, que temos que contar, que há de nos livrar é: o Salvador chegou, a boa nova, a esperança, a libertação do poder do pecado, a libertação da perdição, a libertação de tudo aquilo que lá no Éden fora roubado. Agora a matriz está restaurada. Por quê? Nasceu o Salvador. Que notícia maravilhosa, quando Ele nos livra, e livra aqueles que se permitem ser libertos, porque não há quem se chegue a Ele com o coração quebrantado, que Ele não opera maravilhas, porque coração quebrantado Ele não rejeita. Ele nos redime genuinamente de tudo que for peso. Ainda diz mais: aprendam de mim que sou manso, humilde de coração. Pega o meu jugo aí. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Só por um detalhe: porque nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador para escrever o nosso nome no livro da vida, e uma vez escrito, não há principado, não há potestade, não há altura, não há profundidade, não há criatura ou circunstância que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Nasceu o Redentor. Que notícia maravilhosa. Eu quero concluir essa reflexão, sabe por quê? Quando essa notícia chega, ela precisa fazer um rebuliço no nosso coração, na nossa forma de pensar, na nossa maneira de proceder. E o objetivo nosso aqui, nesse momento, é que você saia daqui para viver um Natal, que é o nascimento de Jesus, que fora proclamado e anunciado que nasceu o Salvador. E esse Salvador hoje quer nos libertar do pecado, quer nos libertar da vida dissoluta, quer nos libertar de tudo aquilo que o inimigo fez para tentar nos destruir. Quer nos libertar do poder do pecado, quer nos libertar do nosso egoísmo, daquele estilo de vida que antes nós tínhamos. E se você nessa noite carece de dizer: ó Jesus, me liberta, me salva, eu te quero como meu único, suficiente Salvador. Porque a notícia hoje é: nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Curve a sua cabeça, fale com Deus nesse momento. Se você já tem uma experiência de salvação com Cristo Jesus, ore para que Deus continue te libertando da fofoca, da inveja, da maledicência, da imoralidade, das palavras torpes, dos maus pensamentos e de tantas outras coisas. Mas eu quero falar com você que ainda não confessou a Cristo,
E que nessa noite você pode estar dizendo: eu reconheço o sacrifício dele, eu quero que ele seja o meu Salvador. Eu entrego minha vida nas mãos de Jesus Cristo. Quantos estão conosco aqui nessa noite que estão tomando essa decisão, dizendo: eu quero, eu preciso? Onde você está? Só erga uma de suas mãos para que eu possa orar com você e por você. Alguém na internet conosco dizendo: eu quero confessar a Cristo Jesus. Nasceu o Redentor, nasceu o Salvador, nasceu o curador, nasceu o juiz, nasceu o pão vivo. Mas hoje você carece e precisa de um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Você quer vir a Ele, dizendo: eu me rendo, eu recebo. Onde você está, erga a sua mão, quero orar com você. Mas quero, antes de terminar este apelo, esta reflexão com a igreja, te desafiar nessa noite e falar: nasceu o Salvador, que vai me libertar do meu egoísmo. Nasceu o Salvador, que vai me libertar do meu jeito ranzinza de ser. Nasceu o Salvador, que vai me libertar de tudo aquilo